Evangelho de hoje nos revela o que muitos esquecem. E não está apenas em Jesus se declarar o pão da vida, mas no que isso realmente significa. Que Deus deseja que pertençamos a Ele, não como servos distantes, mas como filhos amados que jamais serão rejeitados. Jesus não está oferecendo um milagre momentâneo, mas uma comunhão eterna. Isso porque, queridos, Ele não quer apenas matar a fome do corpo, mas preencher o vazio da alma com a sua presença real, contínua. Agora, o que esquecemos é a fome mais profunda do ser humano. Não é de comida, mas de sentido, de acolhimento, de salvação. E Ele diz: quem vem a mim, eu jamais rejeitarei. E essa é uma promessa muitas vezes esquecida. Ninguém está perdido, ninguém está fora do alcance da graça. O Pai nos entrega ao Filho, e o Filho nos guarda para a eternidade. E o que Ele oferece é mais do que pão. É presença, é casa, é vida verdadeira. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, é o Evangelho de João, o capítulo é o 6, versículos do 35 ao 40. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai. E toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, esta linda passagem de hoje não apenas nos revela quem é Jesus, mas nos mostra quem somos aos olhos de Deus. Isso porque Ele se apresenta como o pão da vida. E essa afirmação, embora muitas vezes repetida em nossas liturgias, meditações, precisa ser redescoberta sobre um novo ângulo. Que Jesus não quer apenas nos alimentar, Ele quer nos incluir. Ele quer que pertençamos. Agora, a proposta de Cristo não é dar uma refeição, mas fazer da própria vida dele o nosso lugar seguro, onde jamais teremos fome, onde jamais sentiremos sede. Agora, queridos, para compreendermos ainda mais este Evangelho, vamos contextualizar esta passagem. E claro, o contexto desta passagem é vital, pois acontece logo após a multiplicação dos pães. Muitos seguem Jesus movidos pela fome física, mas Jesus percebe o engano. Estão buscando milagre, não o milagreiro. O pão, não o pão da vida. Então ele se revela não como um novo Moisés,
mas como aquele que é o próprio dom de Deus. E o que ele oferece não é mais uma ajuda para sobreviver no deserto da vida, mas um sustento definitivo, uma travessia. Algo que atravessa a fome, a dor, a morte, chega até a eternidade. Ele diz: eu sou o pão da vida. E esta frase, queridos, é uma das declarações mais radicais da fé cristã. O pão é o alimento mais simples e, ao mesmo tempo, essencial na cultura semita e também para nós. Jesus, então, se compara a esse pão porque quer estar ao alcance de todos, sem exceção. Acessível. Ele quer ser parte da nossa rotina, da nossa sobrevivência, da nossa essência. Ele não quer apenas ser lembrado nos momentos de desespero, mas buscado com confiança nas alegrias, nas lutas, nas decisões ordinárias da vida. E a fome que Jesus quer saciar não é algo apenas do estômago, mas a do coração. E sabe que fome é essa? É a fome do pertencimento. A fome de saber que nós não estamos sozinhos neste mundo tão caótico. A fome de escutar que somos amados mesmo quando falhamos. A fome de não ser descartado, a fome de ser visto. É esse vazio que grita silenciosamente nas noites insones, nas orações que parecem não ser ouvidas, nas decepções com pessoas e também com a vida. Então Jesus afirma que quem vem a Ele jamais terá fome e sede. Isso não significa, queridos, ausência de sofrimento, mas a presença de um sentido é diferente. Ele nos garante que existe sim uma fonte perene, viva, segura, e Ele é essa fonte. Ele não apenas nos sacia, mas permanece em nós. Ele não dá algo, Ele se dá. Mas então ele faz uma observação até mesmo dolorosa. Vós me vistes, mas não acreditais. Ah, queridos, aí vem a incredulidade. Essa incredulidade é o grande bloqueio da alma. Ver Jesus e não crer é uma tragédia dos nossos tempos. Quantos conhecem a história de Cristo, mas vivem como se fosse apenas uma lenda distante? Quantos participam de encontros religiosos, da missa, mas não permitem que a palavra transforme suas decisões? Quantos rezam, oram, mas não entregam? Quantos dizem Senhor, Senhor, mas não querem fazer a vontade do Pai? A incredulidade moderna não está nos livros ateus, mas nos corações que dizem crer, mas não confiam. E recitam orações, mas não se permitem amar. E falam de Jesus, mas vivem em guerra com o próximo. Essa fé superficial, cultural, seletiva, é uma fome disfarçada. É buscar a presença de Deus, mas resistir à sua ação. É por isso que Jesus, então, revela algo grandioso. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, eu não rejeitarei. Aqui, queridos, está um consolo poderoso. Ninguém que procura Jesus com sinceridade será rejeitado. Nenhuma história será perdida, nem uma vida é um erro. A porta da graça permanece aberta. E a iniciativa não parte de nós. É o Pai quem nos atrai ao Filho. É por isso que esse versículo tem um peso espiritual e teológico enorme. Jesus revela que há um plano divino em nossa busca. Quando alguém sente o impulso de se aproximar de Cristo, não é apenas uma emoção ou um momento de fraqueza. É o Pai agindo em segredo. É o Espírito Santo sussurrando. O desejo de Deus por nós, claro, é maior do que o nosso desejo por Ele. E Jesus continua.
Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aqui, queridos, está a obediência perfeita. Porque Jesus, sendo Deus, se submete ao plano do Pai. Ele não busca glória própria, não realiza milagres para autopromoção. Não quer o aplauso das multidões. Ele quer salvar, ele quer cumprir uma missão que, acima de tudo, amorosa. E a vontade do Pai é clara, que nenhum daqueles que foram dados ao Filho se percam, que todos sejam ressuscitados no último dia. E aqui nós encontramos a firmeza da esperança cristã. A vida eterna não é apenas uma possibilidade, é uma promessa. A promessa feita por aquele que é fiel à ressurreição não está em um prêmio para os perfeitos, mas um dom para os que creem, mesmo tropeçando. E isso, queridos, é um bálsamo, não é mesmo? Especialmente para quem vive sobre o peso do mundo, da culpa, do medo, da desesperança. Jesus não quer perder ninguém. Ele conhece cada nome, cada lágrima, cada queda. Ele é o pão que se parte para nos recompor. E esse é o alimento que cura, que restaura, que nos devolve a identidade. Claro que hoje muitos vivem com aparência de saciedade, mas estão morrendo por dentro. O sucesso, os prazeres, os vícios, até mesmo aquela fé superficial são apenas anestésicos. Não curam. Agora Jesus está dizendo: venham a mim, eu sou o pão da vida. Eu sou a resposta. Eu sou o que vocês estão tentando encontrar em tantos lugares errados. Agora, vamos falar a verdade? Quantas vezes colocamos nossa esperança em relacionamentos, trabalhos, reconhecimento, curtidas nas redes, promessas de políticos ou modismos espirituais? Quantas vezes ignoramos o pão da vida para correr atrás de migalhas que o mundo oferece? E isso é um puxão de orelha que todos nós precisamos ouvir. Por isso que o Evangelho de hoje, queridos, nos convida a parar de tentar saciar a alma com coisas que só alimentam o ego. Nos convida a tomar essa decisão importante, crer verdadeiramente, não com palavras, mas com atitudes. Quem crê se entrega. Quem crê muda o olhar, muda os planos, muda a forma de tratar os outros. Quem crê vive com esperança, até nos valores escuros. Jesus nos quer inteiros. Ele não está buscando religiosos por costume, por aparência, mas corações sinceros, dispostos. E para estes, ele faz uma promessa final. Todo aquele que vê o Filho e nele crê, terá a vida eterna. Ver e crer. Enxergar com os olhos da alma. Confiar com o coração inteiro. A vida eterna, então, queridos, começa agora, quando decidimos viver alimentados por Cristo. E quando, mesmo feridos, continuamos acreditando que nós não somos rejeitados. Sim, quando, mesmo cansados, nos reerguemos porque sabemos que pertencemos a alguém que nos ama sem reservas. É por isso que o Evangelho de hoje é um chamado à pertença. Você não é um erro. Você não é um acaso. Não é um fardo. Você é alguém desejado por Deus, confiado a Cristo e guardado para a restauração, para a ressurreição. Hoje, então, Jesus estende a mão e pergunta: você quer parar de viver com fome? Quer parar de correr atrás de alívios momentâneos? Quer pertencer de verdade? Então venha. Eu sou o pão da vida. E Jesus, queridos, não te rejeita. Ele te espera. Amém? Se aproprie desta palavra, pois as palavras têm poder. E claro, se for possível, declare isso logo abaixo nos comentários, mas com o coração aberto, com muita alegria, com muita fé, que vem aí, de dentro do seu coração, que não sejam apenas palavras. Jesus, eu creio que Tu és o pão que me sustenta
e me dá vida. Agora receba com muita alegria e também com muita fé esta oração. Ó Senhor Jesus, Tu és o pão da vida, o alimento eterno que sacia a fome da alma, que silencia a sede de amor, de sentido, de paz. Hoje, Senhor, estamos aqui, não como quem apenas precisa de algo, mas como quem deseja pertencer. Nós cremos, Senhor, que Tu não nos rejeitas, mesmo quando nos afastamos, mesmo quando nos deixamos enganar por promessas vazias do mundo. Tu nos conheces, sabes das lutas internas que carregamos, das vezes que fomos atrás de migalhas e então nos esquecemos de que o Teu corpo é o verdadeiro sustento. Não perdoa nossa fé rasa, nosso olhar distraído, nossa sede que insiste em buscar água onde só há deserto. Senhor, nós cremos que nós fomos dados a Ti pelo Pai. Isso nos basta. Não estamos aqui por acaso, somos amados, desejados, resgatados. Por isso queremos viver com essa certeza de que fazemos parte do Teu plano de amor, de que o nosso nome está gravado em Teu coração e que, se vivermos e que se viermos a Ti, jamais seremos rejeitados. Então fortalece, Senhor, nossa fé, tudo para que possamos viver cada dia com os olhos na eternidade. Não nos percamos nas ilusões deste tempo, mas nos alimentemos da Tua presença. Não ressuscita em nós, Senhor, a esperança. Restaura em nós a alegria de saber que pertencemos a Ti. Que Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso destino, Tu és a nossa casa e escolhemos viver em Ti. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria, também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será muito importante você deixar o like, que é o gostei no vídeo, o joinha. Se inscreva no canal aqui também se você ainda não é inscrito e compartilhe a mensagem do Evangelho fazendo chegar a mais e mais pessoas. E claro, irei aguardar você também lá no nosso encontro em Reavivando Histórias. Uma continuidade aqui deste nosso encontro. O link do canal está na descrição do vídeo e também irei procurar deixar no primeiro comentário fixado. Assista os vídeos que já foram postados e sempre às 8 horas, às 20 horas, um vídeo novo estará disponível. Tem muita coisa especial por aí. Portanto, fiquem também ligados e me ajude a divulgar esta outra obra, a crescer ainda mais o canal. Conto com a colaboração e ajuda de todos. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. Tenha um ótimo e abençoado dia.